E fala galera das interwebs, @Valdirzera aqui novamente. Eu vou começar mais um quadro que eu tô começando aqui, mais uma série de vídeos que eu tô começando nesse canal aqui. Afinal, o canal é meu, né? Eu faço a série que eu quiser. E essa série eu tô chamando de referências, né? Por que referências? Sabe quando você vai fazer um artigo acadêmico, um trabalho da faculdade, ou mesmo um trabalho da escola, você tem que colocar no final do trabalho referências, né? Que é a famosa bibliografia. E aqui eu vou trazer a bibliografia de alguns autores que eu gosto bastante, assim, e não só autores, não só livros, né, mas quadrinhos, filmes, filmografia, de repente, de diretores consagrados. E aí eu tô chamando então de referências, tá? E esse primeiro, né, vídeo eu gostaria de falar sobre um dos meus autores de quadrinhos, um dos meus roteiristas de quadrinhos favoritos de todos os tempos, uma verdadeira lenda, o mago dos quadrinhos, Alan Moore. Então vamos falar sobre as principais obras de Alan Moore em ordem cronológica aqui no Referências 1. Então, como eu já falei, esse aqui é o Referência, a gente vai falar sobre Alan Moore, né? Que é um famoso roteirista de quadrinhos inglês, né? Ele já fez aí muitos trabalhos consagrados, aí como Watchmen, Batman, Piada Mortal, ele tem muita coisa boa, e a gente vai falar sobre as principais obras. Não vai dar para falar de tudo, claro, que ele fez, mas vamos falar das principais obras em ordem cronológica aí, caso você queira colecionar, né? Vai que você vira fã aqui de Alan Moore e quer colecionar todas as obras dele, mas já adianto, tem obra pra caramba, hein? Porém, antes de começar, eu não poderia deixar de dar os meus recados clássicos, né? A gente tá aí com um site, inclusive esse conteúdo aqui é inspirado, é adaptado de um texto que eu mesmo publiquei lá no site. Então, se você precisar anotar, né, quiser esse texto escrito assim para ficar mais fácil de salvar depois, tem lá no site, tá? www.indotalks.com.br. E claro, muitos artigos de opinião, resenhas críticas e qualquer coisa aí que questione e analise de maneira crítica a cultura pop, né? Também estamos no @Indotalks, né, no Instagram, e temos um podcast no Spotify e nas principais plataformas de streaming de áudio, né? E claro, né, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, comentar, enfim, faça aí com que o algoritmo do YouTube trabalhe a nosso favor, né? Porque assim eu consigo criar mais conteúdos também. Feita essa parte burocrática chata, vamos que vamos então para o conteúdo de uma vez. Bom, antes de começar de fato assim a listar todas as obras dele, acho que vale a pena falar quem foi Alan Moore, né? Então vamos falar um pouquinho sobre Alan Moore. Bom, Alan Moore é um quadrinista e roteirista britânico. Ele nasceu no dia 18 de novembro de 1953, na cidade de Northampton, no Reino Unido. Northampton. Ele cresceu assim num bairro bem precário, bem pobre assim, né? Dessa cidade. Tanto que é isso que ajudou a formar o caráter e a concepção de mundo dele, assim, né? Ele chegou a cursar uma escola privada com uma bolsa integral, né? Porém, ele dava muito trabalho assim ali na escola, né? Diz ele que por conta de levar substâncias ilícitas assim para os aluninhos, né? A escola ficou preocupada, disse que ele estava influenciando negativamente os alunos, como se ele fosse uma má influência, e os aluninhos de classe média alta ali do Reino Unido precisassem ser protegidos do monstro Alan Moore. E aí acabaram expulsando ele, né? E tanto que disseram para ele que ele nunca ia ser ninguém assim na vida, né? Ele chegou a pegar vários trampos, assim, diz ele que eram uns trampos bem ferrados, assim. E aí então ele acabou tendo que recorrer a esses vários tipos de trampo. E diz ele que enquanto ele crescia, ele era um leitor voraz de quadrinhos, assim. Porém, os quadrinhos mainstream lá da DC e da Marvel demoravam para chegar na Inglaterra, né? No Reino Unido. Então ele tinha que se contentar com o que tinha ali na comic shop, na banca ali, né, na lojinha, que ele conseguia pegar, e disse que ele devorava com uma velocidade incrível, assim. Aí, depois de um tempo, ele foi trabalhar em algumas antologias de histórias em quadrinhos na Inglaterra, então a 2000 AD e a Warrior, onde ele pôde recriar vários heróis ingleses, assim, várias personagens clássicos da cultura pop inglesa, assim, e o trabalho foi sensacional. Dessa leva aí,
tem a primeira run de V de Vingança, que ele não conseguiu terminar na Warrior, e tem Miracle Man, que é uma releitura brilhante de um personagem extremamente secundário dentro das histórias britânicas, assim, e que ficou sensacional, assim, ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer uma homenagem à Era de Ouro dos quadrinhos, ele reinventou o personagem para uma pegada muito mais contemporânea, assim, na época dele, claro, e trouxe muito conceito de ficção científica, metalinguagem e muita filosofia também dentro desse quadrinho, que prontamente se tornou, né, obviamente, aí um sucesso de vendas. E quem era um leitor assíduo dessas revistas? Lim Wayne, né, que foi o criador do Monstro do Pântano e era editor da DC. E aí o Lim Wayne ligou para o Alan Moore e contratou ele para trabalhar para a DC, e o resto é história, né, meus amigos? Ele se tornou um fenômeno, foi trabalhar com o Monstro do Pântano para a DC, que ele repetiu o feito, né, de reformular um personagem assim, só que agora para DC ficou sensacional. Ele desconstruiu o Monstro do Pântano numa das fases que é aclamada até hoje como uma das melhores do personagem. DC gostou tanto do trabalho dele que foi dando cada vez mais títulos para ele trabalhar. Então ele chegou a trabalhar com Superman, com Batman, enfim, com vários medalhões da casa ali, até criar o Watchmen para DC. Mas aí ele teve um desentendimento com a DC por questões de direitos autorais ali em Watchmen, né? Ele acabou rompendo com a DC, ficando um bom tempo numa fase mais underground, mais independente das revistas britânicas, assim, até que o Jim Lee chamou o Alan Moore para voltar para o mainstream dos quadrinhos estadunidenses. O Alan Moore volta numa fase extremamente positiva também, ali onde ele faz a Liga Extraordinária e outros títulos também muito bons nessa época, até que o Jim Lee vende a Wildstorm para a DC sem falar com o Alan Moore, e o Alan Moore, que era tretado com a DC ainda, rompe com o Jim Lee, com a Wildstorm, e volta para os quadrinhos independentes, onde ele está até hoje, né? E aí agora, mais recentemente, também ele ingressou na carreira de escritor de romances, de livros mesmo, assim, né? Lançando aí alguns livros. Enfim, esse é o panorama, assim, um pouco da vida do Alan Moore. E seus quadrinhos fizeram tanto sucesso, assim, que ele foi considerado como o mago dos quadrinhos, assim, por um período tudo que ele tocava virava ouro, assim. Então ele se tornou verdadeiramente o mago dos quadrinhos, né? E é interessante que tem um documentário que chama The Mindscape of Alan Moore, né? Que conta a vida do Alan Moore, e ele vai falar justamente sobre esses períodos da vida dele. E é interessante notar que ele conta isso, né? Que na sua juventude, na sua adolescência, disseram para ele que ele não ia ser ninguém e que ele nunca ia chegar numa faculdade, nunca ia conseguir ser alguém na vida, entendeu? Nunca ia entrar numa faculdade, e hoje os quadrinhos do Alan Moore são estudados na faculdade, em várias universidades, por mestres e doutores, assim, e alunos graduandos, né? Então é interessante como ele conseguiu subverter tudo que ele fez, né? Todas as expectativas que estavam em cima dele, ele conseguiu subverter, assim. E talvez por vir de uma origem mais humilde, assim, ele criou muita consciência política, né, durante a sua vida, que reflete em muitas das suas obras, né? Mas enfim, é isso. Resumindo bastante, assim, a biografia do Alan Moore, esses são os highlights, né? Os pontos principais, assim. Então vamos falar sobre as obras do Alan Moore, porque assim, cara, tem coisa pra caramba. Alan Moore escreveu muito, é um dos autores de quadrinhos que mais produziram coisas na história dos quadrinhos, assim. Então, talvez o leitor e a leitora casual, assim, saibam, já ouviram falar do Alan Moore e fica meio perdido, assim, né? No que eu tenho que ler, o que é bom, o que não é. E se você tá nesse barco, meu amigo, minha amiga, fixus, porque é para isso que eu estou aqui, para te dar essa bibliografia mesmo do Alan Moore nos quadrinhos, né? É para isso que eu separei essa lista. Então vamos falar das principais obras de Alan Moore nos quadrinhos. Então, como eu falei, o Alan Moore produziu coisa pra caramba, assim, tá? Em vários períodos da vida dele. E esses períodos, assim, não são rupturas tão claras, assim, tão distintas, tá? Quanto possa parecer, assim. Mas acho que também cada fase da vida dele, né, em cada período de maturação dele enquanto autor, enquanto pessoa, estão refletidas muito grande nas obras que ele produziu, tá?
Então, por isso, eu separei aqui, para ficar mais fácil, mais didático também esse vídeo, em vários momentos da vida do Alan Moore, né? Primeiros trabalhos na Inglaterra, aí o período da DC Vertigo, o período independente, retorno ao mainstream e Image Comics, Wildstorm e ABC, e retorno à independência. Por causa dessas rupturas mesmo, assim, que o Alan Moore ele tretava muito forte, assim, principalmente com a DC, né? E aí, por diversas questões trabalhistas e de contrato e de royalties, assim, ele ficava muito puto com as editoras e rompia contrato, e aí ele acabava se retirando como um sábio, assim, retirante, para um período independente. Então é por isso que eu separei assim, né? Então vamos começar assim, sem mais delongas, vamos falar dos primeiros trabalhos do Alan Moore na Inglaterra. Como eu falei, o Alan Moore, ele nem sempre sonhou em ser quadrinista, assim, tá ligado? Ele teve vários trampos, assim, antes de começar realmente a escrever quadrinhos, assim. E ele começou fazendo algumas tirinhas para jornais, algumas capas de álbum também para bandas britânicas, assim, até que ele conseguiu os primeiros trabalhos na Marvel UK, entre 1980 e 1984. Então, seus primeiros trabalhos no mercado formal, vamos colocar assim, de quadrinhos, se deram justamente nesse braço britânico da Marvel. Para quem não sabe, a Marvel UK é uma tentativa da Marvel de expandir o seu mercado editorial assim para outros lugares, principalmente na Europa, né? Marvel UK, United Kingdom, Reino Unido. Então a Marvel lançou uma linha editorial focada no mercado britânico, no mercado do Reino Unido. Então dali saíram personagens como Capitão Britânia, por exemplo, e outros assim, né? E aí muitos artistas locais assim da Inglaterra e do Reino Unido tiveram chance de começar justamente nesse braço editorial da Marvel, incluindo o Alan Moore, né? Que trabalhou aí então em histórias para Doctor Who Magazine, que são histórias do Doctor Who. Inclusive, nesse período, ele trabalhou com David Lloyd, guardem esse nome. Ele também escreveu algumas histórias para Star Wars, Capitão Britânia e Night Raven. E aí, como eu disse, ele conseguiu trampo na Warrior e na 2000 AD. Na 2000 AD, entre outras coisas, ele trabalhou com Future Shocks, entre 1980 e 1983. Future Shocks eram histórias em quadrinhos de ficção científica, né? Justamente para essa antologia 2000 AD, que é uma revista de ficção científica, antologia de ficção científica, que eram várias historinhas dentro da mesma revista, todas com o viés de ficção científica. Na Future Shocks, o Alan Moore começou trabalhando com o Steven Moore, que foi quem indicou o Alan Moore para escrever as histórias, né? E nessa revista, Future Shocks, nesse título, foi onde Alan Moore realmente conseguiu ter os primeiros avanços reais, assim, no mundo dos quadrinhos. E aí, a partir disso, ele vai trabalhar com Marvel Man, entre 1982 e 1984, assim. Acho que numa das histórias mais fodas, assim, do Alan Moore dos quadrinhos de todos os tempos é essa, assim. Era publicada pela Warrior e trazia o Alan Moore recriando as origens do super-herói inglês Marvel Man, que depois, por conta de direitos autorais, aí de briga de direitos autorais com a Marvel, acabou se chamando Miracle Man, né? Essa revista e o personagem foram renomeados. E assim, o Marvel Man, o Miracle Man, era uma cópia barata assim do Shazam, do Capitão Marvel, só que feito por autores britânicos, né? Então os autores renomearam o personagem e fizeram meio que um plágio assim do Capitão Marvel. Mas quando o Alan Moore é chamado ali pela Warrior para reescrever, ele reinventa o personagem assim para um período mais contemporâneo dele, trazendo muita ficção científica, trazendo muitos questionamentos sociais, trazendo muita filosofia, muitos debates filosóficos. Então é uma das histórias mais carregadas de simbologia também, que o Alan Moore já escreveu, assim, cara. E no mesmo período, entre 1982 e 1984, o Alan Moore vai trabalhar em V de Vingança. Assim, apesar dessa história ter sido finalizada depois, na fase da DC dele, eu coloquei ela aqui porque o Alan Moore começou a reescrever, começou a escrever essa história na Warrior nesse período. E V de Vingança acho que dispensa apresentações, né? Uma criação do Alan Moore com David Lloyd, lembra dele? E conta a história do Mascarado V, em sua luta para derrubar um regime fascista que se instalou ali na Inglaterra. Então lembra que eu falei aqui que muitas dessas fases do Alan Moore representam posicionamentos e vivências políticas
e experiências pessoais do autor naquele período. Então, aqui V de Vingança é claramente isso, assim, o Alan Moore, enquanto um anarquista, enquanto um desgostoso com o regime da Margaret Thatcher e do liberalismo ferrado que estava se instalando, principalmente na Inglaterra, nesse período, ele cria essa história como uma crítica social mesmo, assim, sabe? E um tapa na cara da inércia das pessoas, né? E aí, um pouco depois, assim, entre 1983 e 1991, ele escreve The Bold Freeze Saga, ou Bold Fry Saga. É uma HQ cômica criada por Alan Moore e Steve Parkhouse. A história acompanha uma família disfuncional composta por vampiros, lobisomens e outras criaturas mitológicas vivendo em uma moradia social em Northampton. Cara, eu não consigo falar o nome dessa cidade, que é a cidade natal do Alan Moore. E moradia social é tipo essas casinhas aqui no Brasil que a gente conhece como as casas da Coab, assim, que são casas pequenininhas feitas pelo governo para auxiliar as pessoas de baixa renda, assim, a terem um lar, né? Ou deveria ser feito, né? É que o autor declara que também foi uma das obras mais pessoais que ele já fez, assim, justamente por ele ter vindo desse bairro mais humilde, dessa cidade mais carente, assim, né? Então, mais uma vez, experiências pessoais, vivências pessoais e posicionamentos políticos incrustados na obra do Alan Moore. Acho que é isso que faz ele tão brilhante, assim, sabe? Ele consegue fazer a leitura do tempo dele e colocar na obra, assim. E aqui, para encerrar essa fase, a gente tem a Balada de Halo Jones, entre 1984 e 1986, que é outra publicação pela antologia 2000 AD. É uma história que foi publicada em 3 partes e acompanha Halo Jones, uma jovem que vive no século 50, cuja a maior característica é ser uma pessoa extraordinariamente comum, né? Então, é interessante ver esse frescor, assim, no mundo de quadrinhos recheado por seres superpoderosos, robôs, alienígenas e seres místicos, mágicos. É interessante ver a história de alguém extraordinariamente comum, assim. E aí, como eu falei, assim, esses trabalhos da Inglaterra deram uma luz, assim, alçaram Alan Moore a um outro patamar, assim, dentro do mercado de quadrinhos. E o Lil Wayne e a Janet Kahn, que era presidente da DC na época, ficaram sabendo do trabalho dele e chamaram ele para vir para DC. Essa história é bem engraçada, tá? Envolve aí o Alan Moore achando que era um trote e tal, mas eu conto mais dela numa série em podcast que eu fiz, que tá lá no nosso site, no Spotify também, que chama A História das Histórias em Quadrinho, onde eu conto um pouco dessa transição do Alan Moore e como essa fase aqui dele ajudou a criar o que foi chamado de invasão britânica nos quadrinhos depois, né? Mas é isso, vamos falar aqui então da fase DC Vertigo do Alan Moore. Bom, por que eu tô chamando de fase DC Vertigo? Porque ele começou trabalhando na cronologia oficial da DC e depois fez algumas coisas que passaram a ser selo Vertigo, tá? A Vertigo foi criada um pouco depois desse período, tá? Então é por isso que algumas coisas dele hoje são Vertigo, mas na época não eram. É porque tem essa questão do selo mesmo. Hoje a Vertigo nem existe mais, foi descontinuada pela DC. E aqui é a fase mesmo que alçou ele ao status de rockstar dos quadrinhos, assim. Ou o mais próximo disso que alguém que escreve quadrinhos pode chegar, né? Enfim, ele começou a trabalhar então na saga do Monstro do Pântano, entre 1984 e 1987. Então, o primeiro trabalho mesmo do Alan Moore nos quadrinhos estadunidenses se deu então nas páginas da revista mensal do Monstro do Pântano, né? A saga do Monstro do Pântano. A convite do próprio Lil Wayne, que é o criador do personagem e era editor dessa revista na época. E aqui, mais uma vez, o Alan Moore reinventando um personagem clássico que já existia de maneira brilhante, que inclusive se tornou uma das mais célebres, assim. Acho que até hoje é uma das melhores fases do Monstro do Pântano nos quadrinhos, assim. E aqui também o Alan Moore envolve muita ficção científica também, né? Mostra como ele está antenado com as pesquisas científicas do tempo dele, assim, como ele usa isso para criar histórias complexas e muito bem amarradas, assim, que, cara, tem respaldo na realidade, tá ligado? Você pensa assim, porra, talvez pudesse funcionar esse bagulho de homem-planta, assim, na vida real, entendeu? O Moore começa a escrever a revista na edição número 20, substituindo o antigo roteirista Martin Pasco, que não estava mandando bem, ninguém gostava muito dele, assim, e
E aí chamam o Alan Moore, e aí, tipo, o resultado é um aumento enorme de vendas, assim, e uma resposta muito positiva da crítica e do público. E aí o Alan Moore fica na revista até a edição número 64. A Panini compilou essa fase em alguns encadernados, tá? Então vale super a pena correr atrás. E nesse período também, em 1985, ele escreve uma história muito massa do Arqueiro Verde chamada Green Arrow Night Olympics. O Alan Moore, em 85, é convidado para escrever uma história em 2 partes do Arqueiro Verde para a série Detective Comics, as edições número 549 e 550. E nessa história, em Night Olympics, o Arqueiro Verde e a Canário Negro debatem o papel do super-herói, dos heróis na sociedade, enquanto perseguem um bandido. Então também é bem política, é bem filosófica, assim, é bem crítica essa história. É difícil achar, tá? Ela, assim, eu procurei, mas sebo e edição de colecionador, assim, deve ter. E aí, no mesmo ano, ele é convidado a escrever também uma história para ninguém menos do que o Superman, na revista Superman Annual, número 11, intitulado Para o Homem que Tem Tudo, em 1985. Não é, tipo, uma das maiores histórias que o Alan Moore já escreveu, assim, não é grandiosa demais, assim, na verdade é bem intimista, mas é justamente por isso que ela é boa, assim, e também porque a premissa é um tanto inusitada, assim, que é o que dá de presente no aniversário do Superman. Vocês já pararam para pensar isso? O que o Superman ganha de presente no aniversário dele? E é interessante aqui que a história debate a origem, as ambições do Homem de Aço, e essa história é bem pessoal e emotiva também. Inclusive, se você já deve ter ouvido esse Para o Homem que Tem Tudo, assim, se você era um assíduo assistidor da Liga da Justiça, Sem Limites, que passava ali no Bom Dia e Companhia, afinal essa história serviu de inspiração para um dos melhores episódios da Liga da Justiça, que é justamente quando o Batman e a Mulher Maravilha chegam ali para dar o presente de aniversário do Superman, né? E aí encontram uma situação inesperada, assim, e é uma história bem emocionante, assim, bem emotiva, né? É uma das mais bonitas também, assim, dentro da série Liga da Justiça, e porque foi inspirada num monstro, né? No mago Alan Moore. E aí, entre 1986 e 1987, vem o quê? Watchmen, justamente a série que se pergunta quem vigia os vigilantes, né? Então, quem vigia os vigilantes é justamente a premissa de uma das mais famosas obras do Alan Moore, que é justamente o Watchmen. E essa HQ foi publicada originalmente em 12 capítulos mensais, então durou um ano, assim, mais ou menos, e onde Alan Moore e Dave Gibbons subvertem o gênero de super-herói e causam uma verdadeira revolução nos quadrinhos. É ao mesmo tempo uma construção enorme de universo, de personagem, ao mesmo tempo que explora as complexas relações humanas e questiona a política, o nosso papel na sociedade, assim, enfim, é muito foda, cara, tá ligado? A Panini compilou essas 12 edições em um encadernado capa dura, assim, que vale super a pena, cara, conferir. E para fechar os principais trabalhos do Alan Moore na DC, assim, tem Batman, a Piada Mortal, de 1988, que é também uma das mais clássicas histórias do Batman, e para muitos é a história de origem definitiva do vilão Coringa. Aqui nessa história, o Coringa tenta provar que basta um dia ruim para transformar o mais são, o mais centrado dos homens em um lunático completo. É que o Alan Moore, numa jogada genial, assim, mostra que o Coringa e o Batman são só dois lados da mesma moeda, assim, né? Então é uma história bem pessoal também, principalmente pro Coringa, assim, bem pessoal pro Batman, assim, não é nada também grandioso, mas é uma história bem interessante, assim, que pro Alan Moore seria um Elseworld, assim, seria uma realidade paralela, né? Não estaria integrada na cronologia oficial da DC, mas o resultado com o público foi tão bom assim que a DC decidiu colocar essa história como cânone do Batman, e ela trouxe repercussões para todo o universo DC, né, especialmente ligados ali ao Batman. Então, por causa dessa história que a Batgirl vai virar Oráculo, enfim, e tantas outras histórias assim, e por isso que muita gente considera como a história de origem oficial do Coringa. E a arte do Brian Bolland só torna essa obra ainda mais magistral e mais bela, tá ligado? A Panini também
lançou uma edição capa dura dessa revista, assim, ela é bem curtinha, é uma revista one shot, né? Então é bem rápida a leitura, é bem fluida e vale super a pena correr atrás. E aí, como eu falei, cara, o Alan Moore se desentendeu com a DC. Ele trabalhou um período breve na Marvel, assim, mas eu deixei de fora esse período propositalmente, assim. Mas ele se desentendeu com a DC, com a Marvel, sabe, por questões ali trabalhistas e de direitos autorais, e rompeu com essas grandes editoras, assim, e voltou para os quadrinhos independentes na Inglaterra. Então esse é o período que eu chamo de período independente. Esse período começa com o lançamento de Do Inferno, entre 1989 e 1996, onde após romper laços com os quadrinhos estadunidenses, o Moore se voltou para as publicações independentes. E Do Inferno é um dos seus primeiros trabalhos nessa fase. Assim. A história é um relato ficcional acerca dos crimes de Jack o Estripador. E aqui mostra o quanto Moore pesquisa, o quanto o Alan Moore emerge dentro da história que ele está criando, assim, dentro do universo que ele está criando, para trazer a melhor construção assim, da história e do universo. Aqui ele se baseou na teoria do jornalista Stephen Knight e no romance Dirk Gently's Holistic Detective Agency, né, a agência de detetive holístico do Dirk Gently, do Douglas Adams, que tem até uma série aí, afirmando que para solucionar um crime holisticamente, você deve solucionar toda a sociedade na qual esse crime ocorreu. A história começou a ser publicada em 89 na revista Tabu, mas a revista Tabu acabou se encerrando e o Moore continuou lançando HQ, assim, né? Por outras editoras. Até depois ser compilada em um volume único, que é um calhamaço, assim, velho. Nossa, é grande pra caralho. Mais ou menos da mesma época também, ele começa a lançar Big Numbers, que poderia talvez ter sido o trabalho mais ambicioso do Alan Moore, lançado pela Mad Love, né, uma editora fundada pelo próprio Alan Moore. E a história era desenhada por Bill Sienkiewicz, baseado na teoria do caos, né, que determina que um evento pequeno pode ter consequências macros assim em todo mundo, né? E nessa história, o Alan Moore mostraria as repercussões da construção de um shopping em uma cidade pequena na Inglaterra, sob o ponto de vista de vários personagens, assim. A HQ foi planejada para ter 12 edições, só que apenas 2 foram lançadas, e a obra continua inacabada até hoje, até o que eu tenho conhecimento enquanto que eu estou gravando esse vídeo. Aí, em 1991, ele lança A Small Killing, que é uma graphic novel de quase 100 páginas, escrita pelo próprio Alan Moore, obviamente, e desenhada pelo argentino Oscar Zarate, baseada no argumento do próprio Zarate. A história, lançada pela editora VG Graphics, trata sobre um publicitário que já foi um idealista e se vê assombrado por seu eu mais novo. O autor britânico Lance Parkin chegou a afirmar que esse era o trabalho, abre aspas, mais injustamente esquecido do Alan Moore. Então acho que vale a pena conferir a Small Killing. E também em 1991, o Alan Moore lança Lost Girls, que era uma proposta um tanto inusitada que o Alan Moore tinha aqui. Ele falou, eu já desconstruí os quadrinhos de super-herói, então por que não desconstruir outro gênero de quadrinhos? E aí ele se lança na desconstrução dos quadrinhos pornográficos, tentando ressignificar esses quadrinhos, tentando dar uma outra cara para esses quadrinhos também, né? E aí ele escreve Lost Girls, que é uma série onde, há poucos meses do início da Primeira Guerra Mundial, Alice, do Alice no País das Maravilhas, Wendy, do Peter Pan, e Dorothy, do Mágico de Oz, agora já mulheres feitas, se encontram e relatam as histórias da sua vida e suas experiências sexuais. E claro, né, que a HQ gerou muita polêmica, especialmente com Great Ormond Street Hospital, que é uma instituição que detinha, ou detém ainda, não sei direito, os direitos das histórias do Peter Pan, né? E aí você pega uma personagem como a Wendy, que é para crianças, e você coloca ela numa HQ pornográfica, assim, com certeza ia dar polêmica.
Essa obra começou a ser publicada também na Tabu, que faz sentido, porque a Tabu foi criada pelo Alan Moore para justamente questionar esses tabus da sociedade, assim, né? Mas assim como Do Inferno acabou suplantando o número de edições da revista e continuou a ser publicada mesmo após a Tabu ser encerrada. E aí, nesse período, assim, o Alan Moore recebe várias propostas para voltar para o mainstream e ele rejeita todas, né? Até que vem a galera da Image Comics com uma proposta toda nova, assim, de realmente dar o direito para os autores dos quadrinhos, e aí convence o Alan Moore a voltar para o mainstream, né, dos quadrinhos estadunidenses. Então, esse é o período em que a Image Comics consegue o retorno de Alan Moore ao mainstream. Se você não sabe o que é a Image Comics, assim, eu recomendo você ouvir essa série em podcast. Lá são 3 partes. A terceira parte eu falo sobre a Image Comics, né? Então escuta lá a história das histórias em quadrinhos. Tá no nosso site, no Spotify também. E aí, né, o Alan Moore, após um período afastado do mainstream, ele volta para os quadrinhos estadunidenses. Quem consegue fazer essa proeza do mago britânico voltar para os quadrinhos americanos é justamente o Todd McFarlane, que é um dos fundadores da Image e o criador do Spawn. Então, o retorno do Alan Moore se dá justamente na revista do Spawn, entre 1993 e 1995. O McFarlane convidou o Alan Moore para escrever o número 8 do Spawn, em 1993. E aí, posteriormente, a minissérie Violator, ou Violator, que foi desenhada por Bart Sears e lançada entre 94 e 95. Aqui, cara, vale uma ressalva que talvez não seja o ponto mais alto da carreira do Alan Moore, assim, acho que talvez até pelo controle que o McFarlane tinha do personagem, assim, é porque o Spawn realmente não é um dos personagens mais complexos dos quadrinhos, assim, vai. Inclusive, muitos fãs questionam a qualidade, assim, do material feito pelo Alan Moore, assim, falam, meu Deus, é o mesmo Alan Moore que escreveu essa história aqui? Mas eu considero que é importante colocar ela aqui porque trata-se do primeiro trabalho que o Alan Moore faz de volta, né, no mainstream, assim, depois de um tempo. Então acho que é importante, né. E aí, depois de um período menos fértil com a Image, o Rob Liefeld, que também é um troublemaker, assim, né, convida o Alan Moore para escrever a revista mensal Supreme entre 1996 e 1998. Supreme, ou Supremo, né, como ficou conhecido aqui em português, é um super-herói desenvolvido pela Awesome Entertainment, que era o selo do Liefeld dentro da Image Comics. Aí o Alan Moore aceita o convite, né, com uma condição: desconsiderar tudo que já tinha sido feito com o personagem e poder começar do zero, né, uma vez que ele não considerava as histórias anteriores como sendo muito boas. Então o Alan Moore fala, não, eu aceito, mas eu vou jogar tudo que você já fez fora, tá? Vou jogar tudo no lixo porque é uma merda, então eu vou fazer tudo de novo. Aí o Liefeld fala, beleza, cara, só me faz dinheiro aí. Aí o Liefeld aceita, né, e o Alan Moore desconstrói, de fato, o Supremo, criando toda uma nova mitologia para o personagem. Inclusive, várias eras para o Supremo, né, que não tinha, como a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze. Uma alusão às eras dos quadrinhos clássicos mesmo, né. O resultado foi muito bom, assim, sabe? Em vista do que o personagem era, do que ele se tornou depois que o Alan Moore colocou a mão nele, assim. E o Moore ficou na revista da edição 41 até a edição 56, quando a revista foi cancelada, porque o Rob Liefeld era um péssimo administrador, assim, ele atrasava todos os prazos, ele não lançava as revistas, ficava meses sem lançar revistas, assim, e aí o resultado foi baixa venda, né, a galera ficou de cara, assim, desistiu, e aí a revista foi cancelada. Mas essa fase foi compilada em vários encadernados, né, intitulados de A História do Ano, a Era de Ouro, a Era de Prata e a Era de Bronze e a Era Moderna, que você pode achar aí facilmente para comprar. E aí o Alan Moore vai trabalhar em Young Blood, também do Rob Liefeld, entre 1997 e 1998. E aí depois do Rob Liefeld falir o Supremo, ele encarrega o Alan Moore de uma outra missão: reinventar Young Blood, uma super equipe que ele mesmo havia criado em 92, ainda pela Megaton Comics, antes de ir para a Image. Então, o Rob Liefeld lá em 92 tinha criado a Young Blood, que era uma espécie de X-Men, assim,
um pouquinho mais genérico, pela Megaton. E aí ele vai para a Image e leva esses personagens com ele. E aí ele deu a missão pro Alan Moore falar, ó, faz esse negócio ficar bom aqui. E aí o Alan Moore começou seus trabalhos com a equipe, escrevendo a minissérie Judgment Day. E aí ele reinventa toda a mitologia, né, para a super equipe, assim. Obviamente elevando em muito, né, o nível das histórias, assim. Mas por se tratar de uns personagens mais genéricos, assim, também não espere nada sensacional, assim, sabe? E ele fez esses trabalhos pontuais, assim, dentro da Image, até que o Jim Lee chama ele para trabalhar na Wildstorm, que também era um selo da Image Comics, e deu para o Alan Moore o selo próprio, então um selo dentro de um selo, que o Alan Moore chamou de America's Best Comics. E aí essa fase, então, obviamente, eu chamo de a fase Wildstorm America's Best Comics. Quer dizer, após vários desentendimentos ali do Alan Moore com o próprio Liefeld e do Rob Liefeld com outros membros ali da Image, né? Outro sócio da Image chama o Alan Moore para trabalhar no selo dele, né? Que é, então, como eu já expliquei, o Jim Lee, que chama o Alan Moore para trabalhar em obras que o Jim Lee havia criado, assim. O Jim Lee sempre foi muito mais desenhista, ele gostava muito mais de trabalhar nos desenhos do que nos roteiros. Então ele chama o Alan Moore para trabalhar em algumas histórias de personagens que o Jim Lee havia criado. O primeiro deles é Wildcats, entre 1995 e 1998, que também é uma espécie de X-Men, acho que estava muito na moda esse conceito de X-Men, assim, só que era um X-Men da Wildstorm, que é o selo do Jim Lee. E aí o Moore trabalhou nessas histórias, assim, entre as edições 21 e a 34, fase que depois foi compilada pela DC, que comprou, como eu já falei aí anteriormente, os direitos da Wildstorm. E aí o Jim Lee falou assim, cara, você manda muito bem, você quer um selo só para você fazer o que você quiser dentro da Wildstorm? E aí o Alan Moore falou, beleza, contanto que eu não tenho que lidar com as grandes editoras, eu faço aqui pela Image, aqui, que é mais autoral e tal, mais independente. E aí o Alan Moore criou o selo America's Best Comic, ABC, que era um selo dentro de um selo, né? E a primeira série, justamente, desse selo ABC foi A Liga Extraordinária, que foi publicado entre 99 e 2003. A intenção do Alan Moore e do Kevin O'Neill, que era o desenhista, a intenção era criar uma espécie de Liga da Justiça da Inglaterra vitoriana, usando os personagens clássicos da literatura britânica. Então você tem personagens saídos do livro Drácula, do livro O Médico e o Monstro, do Homem Invisível, dos livros do Júlio Verne, enfim. Vários personagens clássicos da literatura do Reino Unido que se juntaram para formar a Liga da Justiça da Era Vitoriana. A série foi tão boa, assim, não é tipo a mais profunda e filosófica, mas é um enredinho bem costuradinho, com uma trama de perseguição clássica, mas bem feita, e o resultado foi tão bom que a série rendeu várias publicações que foram compiladas em 3 volumes e alguns spin-off. E aí, mais ou menos no mesmo período, também o Alan Moore começou a trabalhar em Tom Strong, entre 1999 e 2006, que foi outro trabalho do Alan Moore pela ABC. A HQ é escrita por ele, desenhada por Chris Sprouse, e acompanha o protagonista que dá título para a história, então o Tom Strong, e é uma verdadeira homenagem à era de ouro dos quadrinhos e às Pulp Fictions, que foram as revistas que geraram os quadrinhos. A série contou com 36 edições, que mais tarde foram compiladas em 6 encadernados, que, se eu não me engano, a Panini lançou também alguns encadernados aqui. E aí também no mesmo período, Alan Moore começa a escrever Prometheia, entre 1999 e 2006, que é enxergado por muitos como o melhor trabalho dessa fase do Alan Moore. Prometheia acompanha a vida da jovem Sophia Banks, que sofre uma reviravolta inesperada na sua vida após ela estar fazendo seu TCC sobre a figura mitológica da Prometheia, né? E aí eventos mágicos e místicos começam a acontecer na vida dela, assim, que envolvem ela numa trama super complexa, assim. A série conta com 32 edições que são recheadas de muita aventura, ação e, sim, aqui sim o Alan Moore pesa a mão de reflexões filosóficas mesmo, assim,
que questionam a vida, o universo e tudo mais. E após desentendimentos ali com o Jim Lee, com a Wildstorm, com a Image Comics, o Alan Moore fala, cara, quer saber? Foda-se, cansei dessas editoras grandes. Eu vou voltar a fazer os meus quadrinhos aqui que eu quero, sem ninguém me encher meu saco, entendeu? E aí, mais um período de independência, a fase do retorno à independência. O Jim Lee, ele tinha prometido para o Alan Moore que não ia fazer, não ia zoar o Alan Moore não ia ter contato com as grandes editoras, que ele era tretado, é ainda hoje, a DC e a Marvel, mas o Jim Lee, no movimento um tanto sacana, assim, sem consultar ninguém, assim, ele pega e vende os direitos dos personagens da Wildstorm para DC, incluindo os personagens que o Alan Moore estava criando pela ABC, né? Então, todos esses personagens que o Alan Moore criou hoje são propriedades da DC. E aí o Alan Moore fica putaço, né? Fica putaço, assim, e fala, ah, mano, quer saber? Foda-se essa merda. E aí ele volta para os quadrinhos independentes, rompendo laços de vez, assim, até hoje com as grandes editoras estadunidenses. Um dos primeiros trabalhos que ele produz aqui nessa fase é Dodging Logic, entre 2010 e 2011. Dodging Logic é uma antologia que contava com quadrinhos, artigos e outros textos, sempre com um tom irreverente e subversivo. Então era como se fosse uma revistinha mesmo, que tinha histórias em quadrinho, e aí você tinha um texto escrito mesmo, assim, né, num tom mais satírico, e aí você tinha algum artigo mais jornalístico mesmo, enfim. Ao todo foram lançados 8 edições dessa revista. E aí na mesma fase ele também lança Neonomicon, entre 2010 e 2011 também, que é uma minissérie em 4 partes para editora Avatar Press. A HQ serve de continuação para uma história de 2003 que o Alan Moore tinha publicado, chamada O Pátio, que, embora essas duas obras sejam independentes, assim, elas são ambientadas no mesmo universo, que é o universo sobrenatural baseado nas obras do escritor H.P. Lovecraft. E a trama trata de crimes e mistérios bizarros de cunho místicos, envolvendo criaturas espaciais e mitológicas. E aí, em 2015, o Alan Moore lança Providence, entre 2015 e 2016, que é uma continuação de Neonomicon, que por consequência também é uma continuação de O Pátio, só que é uma prequela, ou seja, se passa antes dessas histórias. Expande ainda mais essa mitologia baseada nas obras Lovecraftianas. A série contou com 12 edições ilustradas por Jason Burrows, que foram compiladas em 4 encadernados. Por fim, a obra mais recente do Alan Moore é Jerusalém, de 2016, que é um romance e um dos trabalhos mais ambiciosos da carreira do Alan Moore, assim. O livro levou nada menos do que 10 anos para ser escrito e conta com um total de 1.200 páginas. Cara, é muita coisa. E, segundo o próprio autor, assim, a obra é um quebra-cabeça de temas, conceitos, desde as visões estatísticas de William Blake até a teoria do eternalismo de Albert Einstein. E assim, eu não li ainda, mas eu vi gente falando que, apesar de ser muito denso, ser bastante conteúdo, a leitura é fluida, assim, justamente pela escrita brilhante do Alan Moore. Bom, e é isso, pessoal, tá? Esse vídeo ficou bem grande, assim, ficou muito maior do que eu queria quando eu comecei ele. Achei que ia ser muito mais rápido, mas o Alan Moore tem coisa pra caramba, assim, e eu ainda deixei algumas coisas de fora, porque eu queria focar no principal mesmo, assim. Então, se você curtiu, já deixa seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. E eu vou deixar alguns links, tá? Para você comprar as principais obras do Alan Moore que eu consegui encontrar aqui embaixo. Você não vai pagar nada mais se comprar por esse link, mas vai estar me ajudando aí a continuar fazendo vídeos para esse canal aqui e tudo mais. E comenta aí também se você gostou desse formato de vídeo, se você quer mais referências, assim. Se você quer saber as principais obras do seu autor favorito ou do seu diretor favorito aí, que isso também ajuda bastante, eu sei o que fazer daí, né? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, se cuidem e até a próxima.